Olá, alunos! Vamos à nossa aula de física, professor Antônio Carlos que aqui vos fala, tá? Nossa aula hoje nós vamos tratar sobre os assuntos do segundo ano. O que a gente vai tratar hoje será resolução das atividades que eu passei no portal para vocês do nosso livro-texto, que é esse livro aqui, né? O Ser Protagonista, capítulo 2, parte 2, né? Nosso trabalho aqui vai ser justamente sobre os primeiros conceitos de calorimetria, tá? Só para calor sensível. E aí nós vamos trabalhar 5 questões hoje. Vamos começar nossa aula. Bem, primeira questão aqui é o exercício 3 da página 81, que diz o seguinte: um objeto de latão de 200 gramas de massa está inicialmente a temperatura de 30 graus Celsius. Foram realizados dois procedimentos descritos a seguir. A temperatura do objeto foi reduzida para 26,2 graus Celsius e em seguida, a temperatura do objeto foi elevada para 100 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do latão é de 0,09 calorias por grau Celsius, calcule a quantidade de calor que foi retirada do objeto ou fornecida a ele, em cada um dos procedimentos. Bem, olha só, o que acontece aqui? Nós temos uma massa de latão, que está a uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. Na primeira etapa, ela é reduzida, diminui a temperatura, retira o calor, que chega a 26,2 graus Celsius, e aí em seguida, ou seja, esse 26,2 vai ser a temperatura inicial para o segundo processo, que vai ter uma temperatura que vai ser elevada até 100. Beleza? Então, os dados da questão, o que a gente tem, tá? Vamos aos dados da questão, nós teremos a massa, que é 200 gramas, uma temperatura inicial e o calor específico. E aí nós vamos ter para a primeira etapa o esfriamento até essa temperatura de 26,2 graus Celsius. E aí para a segunda etapa, partindo dessa temperatura da primeira etapa, nós vamos aquecer até a temperatura de 100 graus Celsius. Beleza? Vamos à resolução da questão. Teremos como base a equação do calor sensível, Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Para a nossa primeira etapa, vamos botar os valores dentro dessa equação, tá, gente? Temos aqui que a massa é 200, o calor específico 0,09 e a variação de temperatura, que é final mais inicial. A inicial é 30, E a final é 26,2. A gente faz a devida multiplicação aqui e do parênteses a gente faz a subtração. Aí nós encontramos esses valorzinhos bem aqui e aí multiplicamos, nós encontramos uma quantidade de calor de menos 68,4 calorias, ou seja, está sendo retirado essa quantidade de calor do corpo, está perdendo temperatura, Então vai ser um calor retirado. Para a segunda etapa, nós teremos o quê? Vamos pegar os mesmos dados aqui e vamos colocar aqui os valores, tá? E aí vai variar o quê? Vai ter uma mudança, na variação de temperatura. Vai ficar dessa maneira. Massa é a mesma, calor específico é a mesma, só que agora o quê? A temperatura inicial é 26,2, que foi a temperatura que deixamos na primeira etapa, menos 100. A gente faz a multiplicação aqui, que vai dar 18, e aqui a gente faz a subtração, tá? Fica dessa maneira. E aí, depois da multiplicação, nós temos o resultado de 1.328 calorias, isso com valor positivo, ou seja, o calor está sendo fornecido ao corpo, tá? A observação que eu deixo aqui pra gente é que os resultados do livro não bateram, tá? Primeiro caso aqui, na primeira etapa, nós temos esse resultado aqui, 268,4 calorias. E para a segunda etapa, bateu certinho. O que é que eu tiro de conclusão disso? Esse 2 aqui, ele entrou de gaiato, tá? Eu acho que foi um erro de digitação. Acho não, foi um erro de digitação, tá? Que bateu a mesma coisa e vem lá dizendo no finalzinho do livro 268,4 calorias retiradas. Então, o que está dizendo? Se está retirado é porque é negativo, tá? Então, houve um erro de digitação com esse número 2 vem aqui. O resto está tudo correto, tá? Continuando, segunda questão. Essa segunda questão é exercício 4 da página 81, 281 também, tá? Ela diz o seguinte:
Uma pessoa retira de um congelador doméstico 12 cubos de gelo e todos com massa 50 gramas. A temperatura inicial de menos 5 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor que o gelo recebe do ambiente antes de iniciar sua fusão. A fusão só vai ocorrer, ou seja, a mudança de estado físico só vai ocorrer a 0 graus Celsius. Considere que o calor específico do gelo é de 0,5 calorias por grama grau Celsius. Tá? Ou seja, o gelo vai ser aquecido, esses 12 cubos de gelo, tá, gente? Tudinho vai ser aquecido de menos 5 até 0. Isso é que vai interessar pra gente, não vai interessar se o gelo está derretendo ou não, tá? Só o aquecimento. Então, para os dados da questão, nós teremos uma massa de 1 cubo de gelo, só lembrando são 12, então a gente pega esse 50, multiplica por 12, então nossa massa total vai ser de 600 gramas. Isso é que a gente vai trabalhar. Aí nós vamos ter o que mais? Temperatura inicial, uma temperatura final e o calor específico. Variação de temperatura, né? É dada aqui. E o calor específico. Beleza. Para a resolução, nós vamos trabalhar justamente com a equaçãozinha fundamental da calorimetria, nosso calor sensível. Vamos botar os valores, os dados da massa, calor específico e variação de temperatura. E depois é só multiplicar. 600 vezes 0,5 vezes 5, nós encontramos 1.500 calorias. E aí a questão 4 foi resolvida. Beleza? Vamos para a questão seguinte. Aí o exercício 7. Por que a gente dá esses pulos, gente? É porque a gente começou da questão 3, né? Porque a 1 e a 2 são exercícios resolvidos do livro. E aí a gente faz a 3 e a 4, a gente passou para a 7, porque 5 e 6 são exercícios resolvidos do livro já, tá? Vamos continuar. De dentro de uma garrafa térmica foram colocados 5 litros de água a temperatura de 0 graus Celsius e 1 litro de água a temperatura de 25 graus Celsius. Calcule a temperatura final da água, considerando que a garrafa seja perfeitamente isolada termicamente e não participa, tá? Tem um errozinho aqui, do processo de transferência e não participe. Tá certo, não tá errado não. Transferência de calor entre os líquidos, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, gente. Olha, a gente pode perceber que eu tenho uma mistura de uma água que está a 0 graus Celsius e uma 25, ou seja, uma água gelada e uma água com temperatura ambiente, tá? Então nós vamos trabalhar como se fossem dois corpos, tá? Os dados para a gente, nós teremos um corpo A, que é a água gelada, e o corpo B, que é uma água natural. Eu vou misturar as duas. E aí eu terei os dados para os dois, né? Para o corpo A eu tenho um volume, tá? Não foi dado massa ainda para mim, um volume de meio litro, né? 0,5, e o outro de 1 litro. Beleza. A gente continua aqui, sendo que eu não trabalho com volume, eu trabalho com massa, né? Eu tenho que transformar isso aí. Só lembrando da nossa aula de química, né? A aula de química de vocês, melhor dizendo. A densidade é igual a massa dividido pelo volume, né? A densidade de qualquer objeto é sua massa dividida pelo seu próprio volume. Fazendo meio por extremo, eu posso dizer que a massa é igual à densidade vezes o volume. E a densidade da água, né? Conhecido já de vocês, que é 1.000 gramas por litro. Então, o que eu vou fazer para descobrir a massa desse cidadão aqui? Eu pego justamente esse valor de densidade e multiplico pelo volume. Então, eu vou ter 1.000 vezes 0,5, 500 gramas é a massa do corpo A. E 1.000 vezes 1, que é de 1 litro, que vai dar 1.000 gramas corpo B, tá? Ou seja, 1 litro é igual a 1 quilograma, certo? Continuando aqui, nós temos as temperaturas inicial, que é 0 e 25. Temperatura final não sei quanto é. E como tudo é água, o calor específico é 1. Vamos à resolução da questão. Aí nós teremos, partindo do processo de conservação de energia, a quantidade de calor trocada entre os dois corpos tem que ser 0, né? A quantidade de um calor recebido vai ser a mesma quantidade de calor fornecido, então vai ter que dar 0. E tudo isso parte da nossa equação fundamental da calorimetria. Aí nossa fórmula de troca de calor vai ficar dessa maneira.
Massa, calor específico e variação de temperatura, tudo com índice de cada corpo, corpo A ou corpo B. A gente coloca os valores deles, né? Da massa, calor específico e variação de temperatura para ambos, ou seja, 500, 1. E a variação de temperatura que é T final que eu não sei quanto é, e 0. E a outra vai ser 1000, 1, T, temperatura final, menos 25. E aí eu faço a devida multiplicação aqui, que eu terei 500 vezes 1, vezes T. E vou ter 1000 vezes 1, vezes T, e vezes menos 25. Fica dessa maneira. 500 vezes T, o zero não entra, né? 1000 vezes T, 1000T. 1000 vezes 25 fica 25.000, e aí o sinal negativo bem aqui. O que tiver T eu somo, e o que não tiver eu vou passar para o segundo membro. Fica dessa maneira. Quem está com T passa dividindo, e o resultado vai ser de 16,67 graus Celsius. O resultado da nossa questão. Continuando. Exercício 8 da página 285. Vamos lá. Nossa penúltima questão. Uma das etapas do processo de produção do aço consiste em resfriá-lo rapidamente. Considere uma barra de aço de 10 kg a 600 graus Celsius que é mergulhada a um tanque com 1000 litros de água a 20 graus Celsius. Desprezando a perda de calor para o meio, calcule a temperatura final do metal e da água quando atingir o equilíbrio térmico. Aí me dá aqui o calor específico do aço, que é 0,1, da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, cada um, né? E a densidade da água, que é 1000 gramas por litro, já visto anteriormente. A gente vê que são proporções bem grandes aqui. Eu tenho 10 quilogramas, né? E eu tenho 1000 litros, ou seja, 1000 litros é 1000 quilogramas. Eu tenho 1 tonelada de água. Vamos aos dados. Eu terei aqui um corpo A e um corpo B. Corpo A é o aço e o corpo B vai ser a quantidade de água. Bem, para o corpo A, nós temos 10 kg. Para transformar em grama, a gente multiplica por 1000, tem 10.000 gramas. Coisa bem grande, né? E aí eu tenho justamente temperatura inicial, temperatura final, não sei quanto é, e o seu calor específico. Para a quantidade de água, eu vou ter um volume de 1000 litros, que a gente sabe que é 1000 quilos, né? A gente faz aquela mesma transformação da densidade de agora há pouco. A gente pega a densidade em 1000 vezes 1000, eu vou ter o quê? Um valor de massa de 1 milhão de gramas, ou seja, eu tenho 1 tonelada, 1000 quilos é 1 milhão de gramas. Como tem que estar em grama, vamos deixar bem aqui. Temperatura inicial que é 20, a temperatura final não sei quanto é, e o calor específico é. Resolução da questão. A gente parte novamente daquele processo de transmissão de energia. Partimos também da equação fundamental da calorimetria e a gente transforma nessa equação dessa maneira. A gente coloca os valores dos dados, são bem grandes, né? Fica dessa maneira. A massa 10.000 vezes 0,1, e aí a variação de temperatura final não sei quanto é. Para o aço é 600, a inicial, né? E a outra que é 1 milhão vezes 1, e a temperatura inicial que é 20. Temperatura final não sei quanto é. A gente faz a multiplicação e a distributiva matemática fica dessa maneira. 10.000 vezes 0,1, 1000. E aí eu multiplico 1000 vezes T, 1000T, 1000 vezes 600, 600.000. 1 milhão vezes 1, né? 1 milhão. 1 milhão vezes T, 1 milhão de T, menos 20 milhões, a outra multiplicação. E aí nós teremos aqui, gente, que a gente faz a soma de quem tem T, o que não tem a gente soma e passa para o segundo membro e fica com o sinal trocado. Quem está com T passa dividindo e o resultado fica dessa maneira, 20,6 graus Celsius, ou seja, a variação da temperatura da água foi bem pouca, né? Mas é porque a quantidade de água era 1 tonelada, era muita coisa mesmo. Continuando. Última questão, que vai ser exercício 9 da página
285. Deseja-se determinar o calor específico de um pedaço de metal com massa de 150 gramas. Para isso, o metal é aquecido até a temperatura de 100 graus Celsius. Em seguida, é mergulhado em água fervente à pressão atmosférica ao nível do mar. Depois, é colocado em um calorímetro com capacidade térmica de 100 calorias por grau Celsius, contendo 20 ml de água. 200 ml de água, desculpa, né? Que equivale a 200 gramas de água. A questão já me dá aí, transformado. Inicialmente a 20 graus Celsius. O equilíbrio térmico ocorre a 63 graus Celsius. Aí o que se pede? Calcule o calor específico do metal e determine a capacidade térmica desse pedaço de metal analisado. Bem, olha só, o que a questão está me dando aqui, gente? Eu vou misturar aqui novamente. E aí eu tenho um pedaço de metal, quantidade de massa dele, que ele vai estar a uma certa temperatura. Ele é mergulhado em água fervente, que está a 100 graus Celsius também, ou seja, não há troca de calor. Então essa primeira mistura aqui não interessa para a gente, tá? Aí sim, depois ele é colocado no calorímetro, e esse calorímetro tem uma capacidade térmica aqui de 100 calorias por grau Celsius e vai misturar com a água. E esses dois corpos aqui estão com uma temperatura de 20 graus Celsius. E a temperatura de equilíbrio para os três corpos vai ser de 63 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Vai ser uma mistura de três corpos. Então, a gente vai pegar os dados para um corpo A, um corpo B e um corpo C. O corpo A vai ser o metal, o corpo B vai ser o calorímetro e o corpo C vai ser a quantidade de água. Beleza? Então vamos lá. Para o corpo A, 150 é o calor específico, eu não sei. Eu tenho 150 gramas. Tenho a temperatura inicial e a temperatura final. Eu não tenho o calor específico. Beleza. Para o corpo B, o que foi me dado? Foi me dado a capacidade térmica do corpo, a temperatura inicial e a temperatura final. E para o corpo C, foi dado para mim a massa, a temperatura inicial, a temperatura final e eu sei o seu calor específico. O que a gente pode ver aqui, ó. Para o primeiro corpo, a temperatura diminuiu e para os dois outros corpos, B e C, a temperatura vai aumentar de 20 para 63, para ambos, tá? Então vamos lá. Resolução da questão, nós vamos ter para a nossa letra A da questão, né? Que é o calor específico. A gente vai encontrar o quê? Processo aqui de transferência de energia, partindo da equação fundamental da calorimetria. A gente coloca cada uma delas pela essa equação com seus respectivos índices, a gente coloca aqui, né? Bem, o mais legal de tudo é que no corpo B, que é foi dada uma capacidade térmica. Capacidade térmica é nada mais, nada menos que a massa vezes o calor específico. Então nós temos bem aqui uma capacidade térmica dada na questão. Isso aí vai ser crucial para a gente. A gente coloca os valores agora. A massa do corpo, né, do metal é 150, calor específico é 100, a gente não sabe. E a variação de temperatura é 63 menos 100, né, final menos inicial. E aí a capacidade térmica vai ser aqui, não é 100? Né, a massa vezes o calor específico, então nós temos aqui 100. A variação de temperatura aí para a quantidade de água vezes o calor específico e a variação de temperatura. A gente faz a subtração de cada uma dos parênteses aqui e faz a multiplicação onde pode ser feita logo, né? Fica dessa maneira. E aí nós vamos fazer agora as multiplicações seguintes. A gente soma os valores aqui e passa para o segundo número com sinal trocado, fica dessa maneira. Aí a gente multiplica essa equação todinha por menos 1, para ficar positivo, e quem está com o Czinho passa dividindo. O calor específico do corpo vai ser de 2,32 calorias por grama grau Celsius. Bem, olhei no livro, está corretamente, tá? Mas o que eu digo aqui que pode estar, que não condiz com a realidade, é que um metal ele não pode ter um calor específico tão grande.
Então, tal que a água tem um calor específico 1 e aqui está tendo um calor específico de 2,32. É um calor específico muito grande. Para fins didáticos, né, os cálculos estão corretos, bateu certinho com o final do livro, mas eu deixo só essa ressalva porque nenhum metal pode ter um calor específico tão alto, tá, gente? Vamos para a letra B. A letra B, eu vou querer o quê? Eu quero a capacidade térmica, que aí eu calculo por essa formulazinha bem aqui que a gente trabalhou, né? Foi bem aqui? A gente pode trabalhar aqui. Então, só que a capacidade térmica que eu quero agora não é do calorímetro, é do metal, né? É do corpo A. Então a gente faz dessa maneira. Massa que é 150 vezes o calor específico que a gente acabou de encontrar. E encontramos o valor da capacidade térmica, 348 calorias por grau Celsius. E aí, gente, a gente vai terminando a nossa aula. Agradecimento pra gente. E aí eu deixo aqui o pensamento para a gente refletir um pouco. Eu queria que vocês comentassem para mim o que vocês entendem desse pensamento. Não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será lutada, mas a Quarta Guerra Mundial será lutada com paus e pedras. O pensamento de hoje foi feito por Albert Einstein. Galera, obrigado. Bons estudos.